tem como ele pedir pra entrar na live. Quando ele live, tem como lá, pedir pra entrar na live, aí você vai receber uma notificação. Entendi. Não sei. E nunca aconteceu isso. É. Às vezes pode ser que aconteça alguma instabilidade de internet da parte dele. É o quê? Pode ser alguma instabilidade na internet da parte dele, ou não. Instabilidade na internet? É, porque tá todo mundo em casa, né? Então, tecnicamente, tá todo mundo usando em massa a internet. Entendi. Então, como o Brasil já Eu não tô conversando aqui com meu internet, sobrinho, ele é o rei do TI, e ele tá me explicando aqui. E por conta disso, a internet do Brasil não é muito boa, tá deixando cada vez mais lenta a internet. Entendi. Aqui, ó, dá uma olhada. Eu vou colocar ela entrou, ó, vamos ver. Ah, agora eu posso. Então era alguma coisa, né? Podia ser alguma coisa também na live, no Instagram. Ah, entendi. Obrigado, filhote. Te amo. Bom, Marisa, vou te adicionar. Já te mandei o convite, Marizinha, é só aceitar. Oiê! Oiê! Eu estava tentando fazer pelo computador. Será que eu consigo? Ah, consigo. Peraí. Ah, tem. Peraí, essa voz aí é conhecida, hein? Ih, travou agora. Travado. É, fazer ao vivo a gente tem esses problemas, né? Vou colocar a Marisa de novo. Vamos ver. Oi, Oi! tá me vendo? Eu tô te vendo, mas assim, tá bem baixo, assim, te escuto bem baixo, bem longe. Ai, caramba. E agora? Tá melhor? É, tá bem longe ainda. Caramba. Será que eu ponho fone? Não, deixa eu colocar o fone, vamos ver, porque aí de repente também pode ser eu, né? Eu estava tentando fazer pelo computador, porque pelo celular é meio ruim, né? Mas tem como fazer pelo computador? Tem, agora tem, mas eu acho que a tecnologia do Instagram não tá muito bacana ainda para isso. É que acho que tem um problema no computador que você não vai conseguir ver o que as pessoas falam, né? Ou se elas fazem alguma pergunta, né? É, consigo ver quantas pessoas tem e tal, mas não consigo ler o chat. Entendi. Fala aí, por favor. Tá melhor agora? Ah, te ouço, te ouço. Eba, Oi, Marizinha, que bom te ver, que bom que você topou bom, fazer. obrigada. Só para você entender um pouquinho, né, o que a gente fez, no primeiro sábado da quarentena, enfim, falei, vamos fazer uma live, chamar alguns amigos para brincar. E Só um essa primeira. pouquinho. Gu, tem gente dizendo que tá baixo. Me fala se Tá. melhora. Tá muito baixa a minha voz? Gustavo, que é técnico de som, meu amigo, tá aí falando que Ah, tá baixo. O Gu tá aí, é. Bom, É. vamos seguindo, vai falando. Vou tentar segurar na mão aqui o celular. E aí a gente, enfim, fez uma brincadeira no primeiro sábado da quarentena tal. Chamamos alguns amigos e a gente viu que foram 4 horas de live que bateram quase 1.000 pessoas, né? E aí a gente falou, pô, por que a gente não faz um projeto, né? Oi? Tentando resolver meu som aqui. O Gustavo tá falando que dá para ouvir.
Tá bom. Obrigada, Gu. E, enfim, e aí a gente viu que poderia ser um lance bacana e fazer algo que talvez não tenha, né? Porque hoje essa reunião de profissionais, talvez quem esteja fazendo os profissionais que a gente está chamando seja eu e o Guilherme lá no projeto dele da SP. E, e isso daí fica registrado no YouTube, né? E eu acho que fica assim como registro histórico, como registro de pesquisa para futuras gerações. Tenho conversado com alguns amigos meus que estão ao redor do mundo, né? Assim, e no Canadá, Estados Unidos, Peru, Itália, Portugal, Alemanha e tal, e eles têm falaram, olha, que a gente não tem dados de uma reunião tão completa de tantos iluminadores assim num único projeto, né? E eu acho que isso que é bacana e é deixar ali registrado mesmo para que as pessoas possam usar isso como pesquisa, né? Porque sobretudo fazemos parte de um ofício e passamos a fazer parte de uma história desse ofício, né? E a minha visão, eu acho que a gente tem uma profissão muito nova no Brasil, teoricamente, né? E, enfim, eu não podia deixar de te convidar, quero te agradecer por você ter aceito. Eu acho que você traz uma visão não só de luz, mas uma visão muito rica de um complemento que é o cenário. Eu acho que tenho certeza que você casa muito bem esses dois trabalhos e nunca vi nada tão perfeito quando você faz luz e cenário. Então, nunca, assim, você pensa os dois ao mesmo tempo. Então, assim, quando eu vejo coisas da Marisa, que ela fez a luz e o cenário, e eu vejo outras coisas, enfim, que era alguém pensando luz ou alguém pensando cenário, eu não vejo nada tão perfeito e tão completo. Então, obrigado pela generosidade. E é um bate-papo aqui mesmo, de amigos, enfim, de colegas e tal, sem a obrigatoriedade de ser uma entrevista, porque não é. Eu não sou entrevistador e não é um canal de TV isso aqui. E eu queria começar te perguntando, né? Que ano você começa e o que faz você olhar para a luz? E aí você primeiro olha a luz ou você primeiro olha o cenário? Ou como vem isso? Se primeiro vem a luz, primeiro vem o cenário? E aonde isso em algum momento, aonde você aí decide partir para um outro lugar? E quem são, ou se você teve, quem são seus mestres, ou alguém que você se inspirou? E sobretudo, o que fez você continuar, né? Porque entrar, a gente entra, né? E depois tem a pergunta, será que é isso que eu quero? E é isso. Obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço, Pivete, agradeço o Vilmar também. Só para complementar uma coisa que você falou sobre esse material, né, esse registro das entrevistas e tal, tem uma coisa que o Chico, o Turbiani e o Guilherme têm falado, sobretudo o Guilherme tem falado lá nas entrevistas dele, que é a importância da gente aprender a registrar o nosso trabalho, né? Não ter só o registro dessas entrevistas, que está sendo demais, assim, o seu projeto, o projeto deles, o projeto do Moisés lá em Brasília e outros em Fortaleza, estão acontecendo alguns bem interessantes, mas a gente desenvolveu uma prática de registrar o nosso trabalho, né? Então, o processo criativo, os mapas, os roteiros, isso tem que ficar registrado de alguma maneira, né? Acho bem importante essa questão do registro. Mas então, falando um pouquinho da minha trajetória, eu comecei o meu primeiro projeto de luz, eu assinei em 92, faz bastante tempo já. E eu fui começar a fazer cenário em 2005, assinar o meu primeiro projeto de cenário em 2005. Então, eu tenho uma trajetória como apenas iluminadora, assim, bastante longa, assim, né? 13 anos. Bastante tempo, né? Então, assim, eu consigo separar bem essa coisa de ser cenógrafa e ser iluminadora, porque realmente as duas coisas não nasceram juntas, elas não vieram juntas, né? Eu fiquei bastante tempo só fazendo luz antes de fazer cenário.
E o cenário foi uma consequência muito natural, foi uma coisa que eu não planejei, que eu não almejei, assim, que foi acontecendo por conta das parcerias que eu fui encontrando na vida, que foram me dando chão e segurança para eu começar a desenvolver coisas que estavam sempre na minha cabeça. Eu percebo hoje que eu sempre fui muito da espacialidade, assim, mesmo com a luz, eu sempre fui uma... Rolando um álcool aí? Não, tentando aumentar o volume. Eu sempre fui uma iluminadora que pensou muito espacialmente, assim, na luz, né? De definir espaços, de definir volume. Sempre foi uma característica muito minha, que eu acho que naturalmente isso foi virando uma espacialização mais concreta, né? Mais cenográfica. Mas eu comecei, então, em 92. A minha E ligação com a arte... em 92 é quando você, então, tem o primeiro acesso à luz. Quando você 92 olha foi e quando fala, eu... é isso? Foi meio por acaso, assim, também. Eu fiz uma formação de dança a minha vida inteira, desde os 4 anos de idade. Eu fui bailarina profissional, semi-profissional, pelo menos. E aí chegou um momento da minha vida que eu precisei entrar na faculdade por questões de organização de família e, enfim, fiz cursinho para isso, queria aquilo e tal. E entrei em 2 faculdades. E aí eu parei de dançar, porque eu tinha que eu fazia uma faculdade de manhã, outra à noite, não dava tempo mais de dançar, e a minha relação com a dança era assim, de 8, 10 horas por dia de aulas e treinamentos, e viajava no final de semana e fazia espetáculo, não sei o quê. Então era uma vida ou outra, era inconciliável. E nesse momento eu resolvi fazer as faculdades. Você fez faculdade do quê? Eu comecei publicidade e propaganda na FAAP e fiz até o fim, e comecei desenho industrial na Belas Artes. E Tá. essa eu tranquei num determinado momento. Porque logo depois, assim, um ano e meio depois, eu falei, não dá para ficar sem dançar. Não conseguia. Era muito puxada a coisa das escolas, eu sentia muito falta, assim, de palco e tal. E aí eu voltei a dançar num projeto que era uma comemoração do centenário do Oswald de Andrade. E nesse projeto, o Guilherme Bonfante fazia luz. Então eu voltei como bailarina, eu fazia uma faculdade à noite, ensaiava de manhã, de tarde, não sei o que, fiquei aí, achei um meio termo aí para isso, conheci o Guilherme, ele fazia luz. E a gente, pouco tempo depois, a gente começou a namorar e tal, e eu fiquei muito próxima dele, no trabalho dele, ele já era iluminador, ainda também bem no começo de carreira, mas ele já era um iluminador, ele já trabalhava com isso, eu tinha passado por vários momentos da vida dele, assim, como iluminador. E eu comecei a ir junto nos trabalhos, e ficava vendo, fui ficando meio junto, e fui meio aprendendo com ele a profissão. E aquele trabalho de dança que eu estava fazendo era um trabalho temporário, ele tinha data para terminar e tal. E aí nessas eu comecei a fazer umas coisas junto com ele, assim. Então eu ia junto, aí ficava na afinação, eu ficava na mesa, aí trocava gelatina, fui meio aprendendo assim na experiência, junto com o namorado, papapá. Até que Ah, em vocês aí já eram namorados, então. a gente se conheceu e começou a namorar logo, Tá. assim. Em 92, 2 anos depois, eu assino então com ele junto um projeto grande, que foi do Teatro da Vertigem. Então, assim, em 92, eu conheci o Guilherme há 2 anos, era praticamente meu primeiro projeto de luz, a gente ganha prêmio Shell, então vai tudo acontecendo meio muito rápido, assim, tudo muito rápido. Então esse projeto, esse primeiro projeto que você assina com ele, vocês já ganham o Shell com esse projeto. Sim, Qual foi esse projeto? o Paraíso Perdido, E do como foi Teatro da fazer Vertigem. ele junto com o Guilherme, assim? Você quer dar um dado sobre esse espetáculo? Enfim. Olha, foi muito legal, assim, porque o Paraíso Perdido era um espetáculo fora de espaço convencional, ele era dentro da igreja de Santa Efigênia, então tinha toda uma exploração do espaço que era muito diferente de trabalhar em palco. Então eu sinto que a diferença de experiências que a gente tinha, porque eu estava fazendo aquilo há pouquíssimo tempo, sei lá, a gente estava namorando há 2 anos, mas eu fazia aquilo mais ou menos, sei lá, um ano, sei lá, eu pouco menos. Eu acho que na E live,
eu acho que na live do Guilherme ele falou sobre isso, que dava também uns paus lá com a comunidade, não é isso? Teve uns... Sim, 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 essa história aí. É, mas para ele também era muito nova aquela experiência de fazer naquele espaço, né? Eu lembro que ele contou de satellite com sarrafo do lado de fora da igreja, uma coisa muito precária, muito sem dinheiro, mas muito, a luz foi muito valorizada pela arquitetura da igreja. Então, assim, era muito mais o caso de, a partir de um repertório de imagens que a gente tinha, era muito mais o caso de explorar aquela arquitetura, e isso não dependia de ser muito experiente, dependia de ter um olhar para isso. Tá. Então, foi um casamento interessante ali, entre eu e ele. Eu sinto que claro que assim, ele estava muito mais à frente nas questões técnicas e tal, mas eu sei que eu colaborei muito ali com a coisa visual daquela luz. Mas logo depois, assim, eu já comecei a fazer os meus trabalhos e a gente continuou juntos, a gente casou, não sei o quê, papai. Chegou uma hora, estou dando um salto no tempo aqui, mas chegou uma hora que ou a gente ficava casados ou a gente trabalhava juntos. Porque aí quando você começa a ter muita autoria sobre as coisas, é muito difícil trabalhar junto. Ainda mais você tendo uma relação íntima com a pessoa, né? Porque quando você é amigo, você divide a criação e cada um vai para sua casa, você fica puto, não sei o quê, blá, mas você tem uns espaços de respiro, pra você parar para pensar e tal. Quando você está junto com a pessoa, vira uma coisa só. Então teve um momento na nossa vida que a gente falou, ou a gente fica casado, ou a gente trabalha junto. Aí a gente resolveu ficar casado naquela época. Aí eu segui a minha carreira. Mas logo depois, assim, do Paraíso Perdido, eu já comecei a trabalhar sozinha, assim. Então a gente fez poucos trabalhos juntos. A gente fez vários trabalhos onde eu fiz assistência, onde a gente também experimentou outras possibilidades. Mas já logo eu segui na minha vida o meu caminho bem diferente assim do dele, né? O Guilherme ficou muito no teatro e eu logo depois, 95, 96, 97, eu já descambei para a área de shows. E quem é o primeiro artista ou a primeira banda que você assina e como que chegaram até você? Como foi isso? Essa sua entrada para o show? Então, o show, assim, o primeiro espetáculo que eu assinei sozinha chamava Quixote. Ele é de 92 também, é uma direção da Eliana Fonseca. E eu fui parar nesse espetáculo porque o Fabinho Namatame fazia o figurino do Paraíso Perdido e fazia também desse projeto do Quixote, e ele me indicou para a Eliana. Era um espetáculo juvenil, no momento onde não existia muito espetáculo juvenil e tal, e ele achou que eu tinha meio perfil, eu era muito jovem, eu tinha 20 e poucos anos, né? E fui parar aí. Aí tinha uma dupla de músicos, que eram as Mulheres Negras, que eram o André Bujanra e o Maurício Pereira, Sim. e super de vanguarda, assim, e tal. Eles romperam num determinado período ali. O André criou a banda dele, o Karnak, outras bandas que ele vive criando bandas novas. E o Maurício Pereira foi fazer o trabalho dele mais autoral também. E aí aconteceu que o Guilherme foi trabalhar com o André e eu fui trabalhar com o Maurício. E o Maurício, ele é muito mais minimalista e delicado que o André, que é aquela energia vulcânica, né? Então, assim, eu me identifiquei muito com esse trabalho, assim, com o Maurício, porque ele tinha uma coisa super teatral, ele sabe se colocar na luz, ele curte cenário, ele explora lugares no palco diferentes e tal. Então, em 95 eu comecei a trabalhar com o Maurício e naquela época a gente fazia temporada de show, que é uma coisa que não existe mais hoje em dia, né? Muito raro, a não ser que você tem um puta calibre, né? Assim, você faz lá, o Chico Buarque faz 3 semanas. Pois é. Naquela época existia. E tinha um teatro ali na Aclimação. Qual? Eu moro eu moro na Aclimação. Paulista, no Paraíso, ali, Teatro Paulista, na subida da Aclimação para Vergueiro ali. Esse teatro tinha uma tradição de fazer temporadas de show. E aí eu fiz uma temporada lá com o Maurício. E todas as pessoas que eu conheço de música hoje em dia foram ver essa temporada, assim, foram ver esse show.
E ali eu senti que foi um trabalho que foi me abrindo portas para essa galera da música. Então, de lá, eu fui trabalhar com a Vange Millier, aí trabalhando com a Vange Millier, o Chico César foi participar de um show dela, e o Chico César, comecei a trabalhar com o Chico César, que é uma pessoa que eu trabalho até hoje, Maurício Pereira também. Mas o Chico César é uma pessoa que eu trabalho desde 96, 97, o Chico, sim. A gente trabalha juntos até hoje, quer dizer, então foi um... Eu acho que o fato de ter feito essa temporada e muita gente ter visto o meu trabalho lá, e por ter sido um show muito diferente dos shows que existiam, porque ele era muito cuidado no sentido da teatralidade, assim, eu acho que isso Então acabou você chamando conseguiu, atenção. então você conseguiu trazer para esse show aquilo que você já pensava quanto essa coisa, costumo dizer, artesanal do teatro. Você conseguiu Eu então não sabia trazer para fazer isso. diferente, Pivete. Eu nunca tinha feito show. Então era a minha linguagem, era o que eu sabia fazer. Aí adaptar isso para música, para mim tinha muito mais a ver com não tinha a ver com o desenho. Para mim o desenho eu pensava como teatro ainda. Tinha a ver com a movimentação. Eu, por causa da minha formação de bailarina, eu sempre tive muita facilidade musical, por exemplo. Então, aí eu aplicava isso nos movimentos de luz dentro de um desenho teatral. Né? Então Tá. foi uma maneira de ir chegando nesse universo muito sem saber, assim, tipo, vai experimentando, isso funciona, isso não funciona, isso é demais, isso é de menos, isso cansa, isso é legal. Tem gente que topa, tem gente que sabe se colocar na luz, tem gente que não sabe. Então você vai um pouco entendendo a mão, né? Uhum. Não tem uma receita, né? Você vai E, caso a caso tinha entendendo. e tinha um diretor nesse show, não? Não, Tá. não tinha. Aí é mais um feedback mesmo de você com o próprio artista e a conversa e a troca entre vocês, né? O que ele acha, o que ele talvez até tenha na cabeça e que. Em show tem muito assim do público dar feedback pro artista e falar, nossa, um monte de gente veio falar que a luz isso, que a luz aquilo, que aquela luz daquela hora, isso, aquilo. Tem muito isso em show, né? É difícil ter um diretor artístico nesses shows menores. Mesmo os shows do Chico, que são shows grandes, assim, e tal, o Chico que dirige, e aí a gente já tem uma relação de confiança onde eu também dou meus pitacos, ou o Antônio Nóbrega, que é uma pessoa que eu trabalho também desde 93, assim, até hoje, que migrou do teatro para uma coisa mais musical, depois foi um pouco para dança, agora está de novo na música, ele vai passando por etapas diferentes, a gente vai estabelecendo uma relação de confiança, Uhum. de eu saber que eu posso falar certas coisas, que eu posso dar palpite, que eu posso sugerir coisas, e também ele para mim, assim, né? Acho que você ficar 20 e tantos anos trabalhando com uma pessoa e não poder fazer esse papel do olhar de fora, aí não faz muito sentido, né? Não, e também vai, né, depois de tantos anos, você vai, praticamente você sabe o que ele gosta e ele sabe qual é o seu método de trabalho, qual é o seu processo de criação também, né? E eu acho que aí cria realmente essa coisa da cumplicidade profissional, né? Uhum. Não, total. E você acompanhou o histórico também daquela pessoa. Você sabe que tem uma hora que ela tá um pouco engessada numa forma e que você precisa, às vezes, falar sai da meia-lua, se coloca de outro jeito, porque, sei lá, você vê que né, o público também quer outra coisa, espera outra coisa, tem uma outra expectativa, né? Senão fica muito repetitivo tudo, né? E aí você, óbvio que aí você continua fazendo show e fazendo teatro, né? Você não para com o teatro. Ou Olha, você eu dá, tive. ou você dá uma prioridade pro show. Não foi nem que eu dei uma prioridade, assim, o show assim, me arrancou de um lugar, assim, né, e me jogou em outro, né, logo que eu comecei a trabalhar com o Chico, ali em 97 e tal, foi um momento que a carreira dele começou a ganhar uma grande projeção, assim, todo mundo querendo saber quem era e tal, e a gente começou a fazer várias turnês pelo Brasil, de eu ficar, tipo, 20, 25 dias do mês fora, viajando em turnê.
e depois turnês internacionais, e turnê no Japão. Então, assim, eu não tinha muito como estar no teatro. Eu continuei fazendo nas brechas de turnê e tal, mas muito menos. O show estava... E fora assim, que você sabe como é, né? A gente ganha muito melhor fazendo show do que fazendo Pô, teatro. Então, também tem uma coisa que é assim, pô, eu lá com 20 e poucos anos, indo para Japão, turnê Europa, não sei o quê, ganhando dinheiro, ganhando em dólar, ganhando em sei lá eu o quê, viajando, conhecendo o mundo, fazendo um trabalho que eu gosto, assim, que não é, né, não é só a coisa da grana e tal, um trabalho que eu acredito que eu gosto dos... Você vai ficando muito deslumbrado com aquilo, né? Você quer fazer só aquilo. Só que eu, assim, eu logo, assim, sei lá, eu quantos anos depois, eu ainda faço turnê. Vou falar uma coisa, assim, morder a própria língua, mas eu logo percebi que eu não ia servir para aquilo. Que, assim, que eu preciso da criação, eu preciso dos processos teatrais, eu preciso da verticalização, eu preciso do aprofundamento. E eu olhava os meus colegas, assim, de turnê, não só no Chico, mas em outros trabalhos, assim, que eu viajei, e eu falava, eu não quero me tornar isso. Assim, essas pessoas que ficam fechadas no próprio universo, ficam fechadas naquela turminha, porque só vê aquelas pessoas, né? Eu logo percebi que aquilo não ia... Eu ia ficar muito inquieta. Eu ia querer outras coisas, assim, para minha vida, né? E isso foi, assim, eu fiquei muito tempo nessas, mas aí logo depois aconteceu que eu engravidei e tive filha. Então, isso acabou que me aterrou de novo, assim, em São Paulo e que me trouxe de novo para a criação obrigatoriamente, assim, porque aí não dava mais para ficar viajando. Eu viajei bastante com o bebê embaixo do braço, mas aquilo não era legal, não era saudável, assim, nem para mim, nem para a estrutura da família, nem para o bebê, era tudo tipo muito difícil, assim, né? aham. Então eu acabei que naturalmente os trabalhos de teatro e de criação começaram a aparecer de novo aqui em São Paulo nessa época. Eu passei alguns trabalhos que eu estava fazendo de turnês assim para alguns amigos. Alguns depois me devolveram esses trabalhos, outros roubaram os meus trabalhos, mas normal. E meio que nesse período, assim, 2003, 2002, eu tive filho, aí 2003, 2004, eu começo a trabalhar muito com teatro de novo. E a partir de um show da Selmar, que eu fui chamada para fazer a luz, eu conheci uma diretora de teatro que é muito importante na minha carreira, que é a Cristiane Pauliquito, Tá, tá. que é uma diretora que trabalha... Ela faz muito infantil, né? Ela faz muito infantil, ela faz muita dança, mas ela faz também teatro adulto. Sim, sim, sim. Mas E- a Ela tem gente um se grupo, conheceu né? Qual é o grupo mesmo? ela dirige Nova Dança 4, que é uma companhia de dança. E ela não tem um grupo de teatro, assim, ela dirige alguns grupos recorrentemente, mas ela não é uma companhia, assim, que ela dirige. Tá. Mas eu conheci a Kito, então, fazendo show, e foi uma experiência que eu acho que eu adoro contar, assim, foi marcante na minha vida, super interessante, porque a gente estava estreando no Itaú Cultural, de 2003, e aí, eu sempre conto essa história, eu acho legal, mas tinha uns refletores de chão, assim, Incrível, incrível. Conte-nos. tinha os refletores de chão que eu ia usar numa música X, que fazia uma sombra X, e que eu tinha umas luminárias penduradas com flores, aí esses refletores batiam nessas luminárias e faziam uma sombra. E quando foi na música anterior, eu percebi que estava desafinado. E eu desesperei, eu falei, nossa, a próxima música, o refletor desafinado. Ele estava virado para a plateia, assim, de um lado. Aí ela viu que eu estava meio desesperada, ela falou, o que foi? O que aconteceu? Eu falei, não, porque o refletor desafinou e a próxima música tem que usar o refletor. Ela falou, vai lá e afina. Como que eu vou lá e afino? Como é que eu vou subir no palco e afino? Vai lá e afina. Você acha que alguém acredita que não... Alguém acredita que isso aqui é mágica? Todo mundo sabe que tem alguém por trás. Vai lá e afina. E aí, assim, ela quebra completamente com a minha quarta parede, assim, sabe? Ela fala, meu,
deixa de ser louca, deixa de ser perfeccionista, vai lá, as pessoas vão adorar ver você afinando o negócio, vai discreto. Eu fui super discretamente, ele fui lá e arrumei, ninguém viu, acho, sei lá, mas foi uma quebra, assim, para mim, nessa relação de palco-plateia, técnico-plateia, técnico-palco e tal. E a partir desse espetáculo, depois eu fui fazer um espetáculo com ela na EAD, e depois entrei para a Companhia Nova Dança e fiz, pelo menos, eu dei uma contada aqui hoje, eu fiz pelo menos 22 projetos com a Quito desde então. Pelo menos. Incrível, incrível. Tem vários que eu acho que eu esqueci, assim, porque eu fui de memória. E aqui tu é uma pessoa que trabalha com uma linguagem de improvisação. Então também foi uma coisa muito nova na minha carreira, que eu já tinha um pouco, porque show tem um pouco isso, você tem uma mão um pouco mais livre, né? Você não tem kills com deixas, Ana, você tem lá uma ideia para cada cena, pelo menos eu, uma ideia para cada música, um conjunto de efeitos para cada música, e eu estou usando meio livremente isso, né? O show, acho que ele te deixa um pouco mais livre nesse Mais quesito, né? livre, até porque o músico resolve mudar o roteiro na hora, entendeu? Alguém do público pede uma música que você não tem gravado ali, é tudo mais solto e mais gostoso, inclusive, nesse Sim, sentido, sim. né? Mas a Quito, eu acho que ela me deu um treinamento para isso, assim, desde o dia que eu fui lá no palco Afinal Refletor, porque ela trabalha com essa linguagem da improvisação, assim, então os espetáculos dela, normalmente, eles não têm forma fechada. São espetáculos que você tem que ir um pouco dançando conforme a música. Muitas vezes, o iluminador pode propor uma cena a partir da luz, não necessariamente o intérprete é o carro-chefe assim, da cena. Então, Uhum. eu fui aprendendo e fui desenvolvendo ali uma escuta, um diálogo assim, entre cabine e palco, que isso eu levo para a vida, assim. Tanto que eu nunca mais, fora as companhias que eu trabalho, eu nunca mais consegui sentar numa mesa de luz e ser uma operadora de apertar o gol. Nunca mais, assim. Assim, eu perdi isso, perdi. Isso eu perdi, assim, eu não consigo. Eu não consigo e não gosto, assim. Eu faço das minhas companhias, porque o envolvimento é muito mais profundo, é um envolvimento quase que político, né, de engajamento e tal, não sei o quê. Mas não me chamem para operar, assim, porque não consigo mais. Eu acho. E eu sempre fui uma ótima operadora, eu sempre gostei de operar. E sempre operei em mesas analógicas, com chavinha, XYZ, botãozinho, não sei o quê. Já operei em mesa da Strand, que tinha que pisar no pedal para virar, ou não sei o quê. Que você tinha um painel do lado, que você subia e descia os negócios. Eu sempre fui ótima operadora, eu sou muito concentrada assim, em operação e tal. Mas eu preciso dessa dificuldade. Ficar operando, dando gol, não consigo mais. Eu vejo, então, que ela, a Cristiane, passa a ser o seu divisor de água. Ela foi. Inclusive, foi ela que abriu o mundo da cenografia para mim. Ela é um divisor de água e depois ela é um divisor de água dentro do divisor de águas, assim, porque quando em 2005, A Nath já está fazendo aqui, ó, a Nádia Naira, XYZ e replugagem. total, total, hack do lado, fita crepe, vai desplugando, replugando, uma loucura. E Marisa, em que ano você para e você olha e fala, meu, construir uma carreira como iluminadora? Em que momento você se olha você olha para dentro de você e fala, eu tenho feito essa pergunta e eu tenho percebido que a maioria dos iluminadores e dos profissionais não gostam de em que momento você vê que você tem uma carreira consolidada. Só que assim, quando eu falo uma carreira consolidada, falar que a gente tem uma carreira consolidada neste meio que a gente vive é um pouco, enfim, não dá para falar. Mas o meu consolidado é em que momento você vê que realmente é esse lugar e que você segue e que você fala, putz, agora realmente eu tenho uma carreira feita e que eu posso, enfim. Oi, tá me ouvindo?
Tô? Tá? Ah, tá. Desculpa, eu sei plugar a bateria aqui. Tá uma várzea isso aqui hoje. Ah, É... tranquilo. Ivete, eu vou te falar uma coisa. Acho que eu nunca parei para falar, eu tenho uma carreira consolidada. Mas, desde 92, eu Uma nunca carreira trabalhei, sólida. nunca precisei trabalhar com outra coisa. Nunca precisei, assim, tipo, fazer bico em restaurante, essas coisas que às vezes muitos amigos meus tiveram que fazer. Atores muito bons, inclusive, atrizes muito boas, de trabalhar de motorista, de não sei o quê, cuidador de não sei o quê, para pagar as contas, assim. Eu nunca É, tive que fazer isso. eu acho que você agora realmente entrou naquilo que eu queria dizer. Eu acho que talvez eu também não esteja sabendo me expressar quando eu falo de uma carreira consolidada. É realmente que o momento você olha e fala, realmente eu vivo da luz e graças ao universo que eu não consigo, eu não preciso fazer nada a não ser isso, entendeu? Porque na verdade a luz é o nosso ofício, a luz é a nossa profissão, né? Eu acho que quando eu comecei a fazer cenário, talvez tenha sido um momento onde eu parei um pouco para pensar, porque eu nunca pensei assim, vou fazer uma coisa ou outra. Para mim, fazer cenário foi um plus, assim, foi um a mais. Mas naquele momento eu tive que um pouco reorganizar, assim, né? Porque é bem puxado fazer as duas coisas, né? Então, assim, se eu quero realmente fazer as duas coisas, eu vou dar conta de fazer as duas coisas. Na estrutura de produção que a gente tem, com um dia de montagem para estrear um negócio, eu quero enlouquecer nesse nível, eu quero me cansar nesse nível, eu quero aceitar as propostas do tipo, já que você vai fazer cenário e luz, vamos fazer um pacote do seu cachê. Assim, coisas do tipo, assim, eu lembro que foi um momento que eu falei, não, peraí, eu quero que isso seja bom, né, para mim, Óbvio. né, não quero trabalhar mais, ganhar menos, não quero nada disso, né. E eu acho que foi meio nessa época aí, 2005, que foi... Não, um pouco depois, porque em 2005 eu comecei a fazer cenário por acaso. Eu estava fazendo um espetáculo com a Kito, que era o Aldeotas, do Gero Camilo, e a gente foi estrear no Sesc Belenzinho, Ah, eu assisti Aldeotas, eu assisti. assistiu lá? Incrível, incrível. Então, a gente foi estrear no Belenzinho antes da reforma, quando era aqueles galpões, com várias salas dentro de um galpão, assim, umas salas esquisitas e tal. E quando eu fui lá fazer a visita técnica, eu falei para Kito, não vai rolar, essa luz não vai rolar do jeito que eu imaginei, porque essa sala é muito esquisita, ela não tem nada a ver com o espetáculo, ela é uma linguiça comprida, o pé direito é baixo, a plateia é super inclinada, assim. Pra você ter uma ideia, a última fileira de plateia ficava com o refletor na linha do rosto, a pessoa tinha que passar abaixado para não bater a cabeça. Era tudo esquisito, tudo esquisito. Aí eu falei para ela, olha, só vai dar certo se eu conseguir fazer um rebatedor assim, porque aí eu não preciso ter refletor no teto, eu ilumino do chão, ilumino esse rebatedor, e aí eu posso fazer um piso que também é um rebatedor, eu ilumino meio assim, blá, blá, blá. Eu não estava me dando conta que eu estava criando um cenário. Eu estava criando uma solução para a luz. Eu precisava criar uns rebatedores para a luz que eu tinha imaginado dar certo naquele espaço, já que a gente não tinha outra opção de espaço. E aí ela falou, tá bom, vamos fazer. E aí chegou o dia da produção que veio e falou assim, como é que a gente vai pôr seu nome no programa? Iluminação e cenário e tal. Eu falei, imagina cenário, pelo amor de Deus, tá louca. Sou cenógrafa, imagina. Eu falei, não, mas alguém vai querer saber quem criou isso aí e tal. Aí eu falei, põe um espaço cênico, então, sei lá, assinei uma coisa assim. Mas foi ali, assim, foi meio o pontapé inicial dessa minha carreira de cenógrafa. Inevitável, assim, mas eu nunca estudei cenografia, nunca estudei arquitetura, eu fui fazendo a partir da experiência que eu tinha. E eu fui descobrir, assim, meio sem humildade nenhuma, assim, vou falar, eu fui descobrir que, na verdade, eu sabia muita coisa. Porque como eu tô dentro do palco desde os 5 anos de idade, eu sabia exatamente o nome de todas as coisas de uma caixa cênica,
Eu sabia exatamente as funções, para que servia. Eu fui vendo, eu falei, não, eu sei o que é uma quartelada, eu sei o que é uma não sei o quê, eu sei o que é uma não sei o quê. Eu sei como fazer uma parede parar em pé, blá, 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 blá. Já Aí fui sabia, já entendia de peso, né? Porque por a gente, osmose, assim, né? por convivência. E, obviamente, quando você faz luz, você entra muito em contato com essa parte técnica da caixa também, da caixa cênica. Então, quando eu vi, assim, eu não tinha uma deficiência de formação. Eu precisei de ajuda, e ainda preciso de ajuda de cenotécnicos do ponto de vista construtivo. Porque aqui no Brasil a gente tem uma coisa assim, o cenário precisa parar em pé, mas você não pode pôr um parafuso no chão. Pois é. Tem uma série de limitações que não existem fora do Brasil. Eu tenho até uma história engraçada que eu fui fazer um cenário na Polônia, um espetáculo de um diretor brasileiro, ele me levou para fazer cenário e luz lá. E tinha uma parede que dividia, era uma plateia de cada lado, assim, e tinha uma parede no meio que dividia, e ela caía para os lados, assim. Eu fiquei, tipo, um mês pensando e conversando com os meus parceiros cenotécnicos, como é que eu vou fazer essa parede descer e subir sem fixar no chão? Ela não tem como, não tem como, não tem como. A gente fez vários protótipos, tentou resolver. Aí um dia, falando com a produtora lá da Polônia, eu falei, olha, mandei o projeto do cenário, falei, tem uma questão que é assim, eu não sei como fazer, não estou conseguindo resolver essa questão da fixação da parede no chão e tal, não sei o que. E ela estava com o cenotécnico dela lá do teatro, da Polônia do lado. Aí ela falou blá, 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 em polonês qualquer coisa para ele. Aí ele fez assim, tipo, óbvio, é só parafusar no chão. Sim, é óbvio, mas não aqui pra gente no Brasil. É óbvio que a solução é parafusar a parede no chão, assim, entendeu? Mas a gente não pode furar um palco aqui. A gente não pode botar um grampo, a gente não pode fazer nada. Então, assim, eu tenho essas informações, mas também a gente dança um pouco quando está fora do país, né? Porque são outras maneiras de trabalhar, de pensar. Eu quando comecei a viajar também, quando comecei a sair do país para fazer algumas coisas fora, eu comecei a ver o quanto a gente era muito atrasado no sentido de. Porque uma coisa que eu sempre tive comigo, e eu acho que né? Eu acho que o teatro ele te abraça de todas as formas. E eu acho que o teatro, sim, é um lugar que você teria e poderia fazer tudo, né? Então, também não compreendo isso, por exemplo, quando um cenário não pode ser afixado no chão, né? Faz um sobrepiso e deixa lá para as pessoas pintarem, furarem, rasgarem, grampearem, nananã. Dali a 3 anos troca. Já que quer Mas aí, preservar o original, que eu entendo que é legal, assim, preservar, mas tem mas maneiras, né? tem um teatro aqui, tem um teatrinho bem pequenininho, eu não sei se você já fez alguma coisa aqui em São Paulo, que é do lado do Sérgio Cardoso, o Top Teatro. Eu sei que tem um café na frente, né? É. Me chamaram para fazer uma luz de espetáculo, que ia estrear lá e tal. E esse espetáculo ele tinha um monte de saco de águas pendurado e no teto. E ele tem um pé direito bem baixo e tal. E eu queria iluminar esses sacos de água por cima, né? E aí, sei lá, a gente usou, eram 60 sacos de água pendurado e tinha um pindim para cada saco de água, né? E aí os caras falaram, imagina, fura o teto e pendura no teto. Eu falei, oi? Depois a gente Pura o teto. depois a gente tampa esse furo aí e tal. Então, assim, foi um lugar que eu falei, caramba, cara, tinha que ser assim, entendeu? E a gente furou o teto, colocamos os pimbins aonde a gente precisava, não teve esse apego. E o que eles falaram é isso, falaram, cara, depois a gente passa um reboque aí, passa uma tinta preta, tá tudo certo, entendeu? É muito louco isso, né? Porque é tão limitador. E quando não é ao contrário, assim, eu fui fazer uma estreia, não lembro que espetáculo que foi, no Sesc Anchieta, Sesc Consolação. Enfim, já fiz 800 coisas lá, mas mesmo assim, vamos lá, faz visita técnica para fazer toda a organização de montagem e tal, não sei o que, papapá. Aí eles falaram, olha,
A única coisa é que esse piso vai ser lixado daqui para sua estreia. Não, tudo bem, beleza. Quando a gente chega para montar, eles tinham passado um verniz, eles lixaram e envernizaram o palco. Eles tinham passado um verniz que era super avermelhado e brilhante, muito brilhante. Assim, erraram completamente. Assim. E é uma interferência cenográfica absurda. E não há com quem você possa falar sobre isso. É tipo, puta, contrataram isso aí. Então, assim, você não pode fazer um furo no chão para botar uma parede em pé, mas o cara pode pintar o piso de vermelho quase, assim, né? E brilhante, um espelho no chão. Pois é. Mas, enfim, acho que são coisas que eu entendo mesmo a questão da preservação, da conservação dos teatros. Eu acho que não dá para enlouquecer, não dá para furar o teto para colocar não sei quantos pimbins, ou talvez dê, mas sei lá, se for gesso, se for uma coisa mais possível, né? Mas também eu acho que eles não ajudam. Mas que, por outro lado, também, você tem que arrumar uma solução. Isso acaba sendo interessante também. Você precisa criar um outro jeito. Talvez eu não consiga fazer a parede subir e descer do jeito que o diretor imagina, ou do jeito que eu gostaria, mas você vai inventar uma outra coisa para resolver, né? Tem muito... Eu comecei a fazer luz em 94. Eu acho que o único lugar que me deixou furar o teto para fazer alguma coisa foi realmente o Top Teatro. Assim, eu não tenho lembrança, sobretudo, por exemplo, teatros que você já chega e que, por exemplo, você tem refletor de chão e não tem base de chão. E não tem peso. E aí você fixa como esse refletor, né? Então você acaba tipo buscando uma marcenaria em algum lugar para fazer base de chão, enfim. E você tem noção de quantos países você passou fazendo luz? Eu já fiz essa conta uma vez, mas eu não lembro. Ah, é mais de 25, 30. Porque turnê de show, por exemplo, você faz uma turnê de um mês, você passa por 12, 13, né? Fica um dia em cada um, 2 dias em cada um, né? É. E as primeiras turnês que eu fiz de Europa eram muito loucas, porque ainda não tinha euro, né? Então era cada dia num país com uma moeda diferente, com uma língua diferente, aí corre em change para trocar dinheiro, nossa, era uma Eu acho loucura. que eu acho que o pior era Portugal, que era escudo, né? Que tinha o dinheiro menos valorizado da Europa, né? Eu lembro que a minha Você ficava com primeira aquele pacota de dinheiro, né, na mão, assim, moeda. Cara, eu lembro que a minha primeira viagem internacional foi para Portugal em 99, né? E era escudo ainda, né? E eu fui com o espetáculo e tal, que me pagava um cachê na época, eu criei a luz e ganhava ainda um cachê para ser operador, né? E como eu não tinha experiência internacional, eu falei, aí eles me ofereceram valor lá em escudo, né? Eu falei, caraca, velho, tudo isso? Achou que era uma fortuna. Marisa, quando eu voltei pro Brasil para trocar esse dinheiro, cara, todo montante dava, sei lá, fizemos acho que uns 10, 12 espetáculos lá, né? E todo montante desses 10, 12 espetáculos dava 2 cachês meus, que eu falei, cara, que isso? A coisa do show, a gente sempre tinha a gente sempre fechava um cachê em dólar, né? Porque tinha uma inflação maluca aqui, e também a gente tinha uma referência de quanto estava ganhando, né? Porque senão é uma loucura, assim, diária de alimentação em cada país com uma moeda e tal, isso vai ficando louco, né? Então tinha essa referência em dólar. Eu lembro que no Japão também era bem complicada essa coisa dos ienes, assim, eram muitos zeros, assim, no negócio lá, pra gente fazer Não, e depois, a óbvio, que você vai conversão. aprendendo a fazer. Não, eu quero agora, eu quero dólar, né? E aí você começa a conversar em dólar, né? E até a Nádia tá falando aqui, escudo, que antigos vocês. É, cara, Nossa, eu peguei pois é. escudo. Eu peguei também, peguei marco alemão, enfim, todos esses dinheiros de Europa aí, eu peguei. E, Então, foi uma viagem muito curiosa, assim, porque eu trabalhei com equipamento no Japão e eu congelei para... você tá congelada, Marisa. Voltou, mas voltou sem voz. Não...
Tá me ouvindo? Então, peraí. Eu vou tirar você e vou te chamar de novo. Peraí, peraí. Oi, Oi? oi, voltou, Voltei? voltou. Ai, que loucura isso. Tá bom. O meu sobrinho estava me explicando aqui, ele falou assim, primeiro que a gente não tem a internet do Brasil é a pior do mundo. E segundo que como está todo mundo em casa, a internet do Brasil realmente ela está chegando no pico, né? E todo mundo resolveu usar o Instagram, então tá tudo. Uhum. E tem algum país que você tenha passado, que tem alguma particularidade que você queira falar, algo Então, vou inusitado? falar um pouquinho dessa história do Japão, assim, que eu ia começar a falar quando congelou. Eu trabalhei com um equipamento lá no Japão que eu nunca vi aqui no Brasil. Eu tinha certeza que ia chegar, pelo menos, logo na Europa e logo depois aqui, mas nunca vi. Isso foi em 98, 99 no máximo. Eles tinham lá um color change, que a gente nem tem mais aqui. Puta, eu A gente adorava tinha uma Color Change, só que aquela A merda gente travava. tinha. Então, aquilo era uma bosta. A gente tinha aquilo aqui, que era aquele rolinho de gelatina, que quando não soltava a gelatina, ela estava no meio do Pois caminho, era é, uma coisa é. ou outra, era uma bosta. Mas era uma coisa modernérrima, né? Em um determinado momento Era o era que a o gente top, tinha, né? né? No Japão, eu trabalhei com um color change que era do tamanho de um porta-gelatina, só que ele não era grosso como o nosso color change. Colocava na frente de lâmpada par, lá eu usava na lâmpada par, e ele tinha um cabinho de sinal, um DMX, uma coisa assim, que ia para um computadorzinho de um cara lá, meu ajudante, e ele tinha todos os catálogos de gelatina nesse computador virtuais ali. E esse Color Change, ele era uma tela de cristal líquido. E o cara digitava no computador dele lá, Rosco 22, aí a tela ficava Rosco 22. Aí digitava Rosco 68, ficava Rosco 68, assim. Era incrível. Oi, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou encerrar a live e vou chamar outra live. Eu vou sair do ao vivo e vou chamar outra ao vivo. Peraí.